cria a possibilidade de nós pensarmos sobre algo que nos angustia. Há uma frase antiga que diz que num país como o nosso, ou num mundo como o nosso, só os canalhas dormem tranquilos. E a ideia da inquietação ética, isto é, aquilo que perturba a tranquilidade do cotidiano, ela é importante quando se organiza esse ciclo, né, de debates para, de uma maneira mais direta, lidar com algo que difere da ciência. O Contardo, que estudou epistemologia, especialmente com o professor Piaget, sabe muito bem que a noção de verdadeiro e falso se aplica à ciência. Mas a conduta humana, o que se fala é certo e errado. Certo e errado não está ligado ao campo da ciência diretamente, mas ao campo da ética. E nessa questão, há uma frase antiga que serviria para justificar nosso desvio ético, que é: errar é humano, atribuindo ao erro uma obrigatoriedade, produzindo aí algo que é uma inversão. Porque, embora de fato errar seja humano, humano não é errar. Isto é, não é da essência do humano errar. O erro, entendido como desvio ético, do meu ponto de vista, é uma escolha. Desse ponto de vista também está conectada à ideia de liberdade. Por isso, eu gosto sempre de lembrar, a ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir sobre as três grandes questões da vida. Você e eu temos três grandes questões na vida, que são: quero, posso, devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso, coisa que eu posso, mas não devo, coisa que eu devo, mas não quero. Aí isso se chama dilema. Dilemas éticos são resolvidos quando você tem um princípio que ilumina a conduta. Esse princípio pode ser religioso, pode ser um princípio de convivência humana, pode ser um princípio ideológico. A grande questão de Dostoiévski, né, lá dos irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. Mas será que é a religião que fundamenta a minha solução do dilema? Quando, lembrando Michel, diz: honra o pai, mas o pai pode dar uma sugestão que colide com outro ensinamento, qual é o racional, para usar um termo da ciência, de solução do dilema? Isso nos coloca uma questão muito séria, que é a capacidade de fato de escolha. Volto ao ponto: embora errar seja humano, humano não é errar. Isto é, não é obrigatório que se erre. O erro no campo da conduta ética, no meu entender, reitero, é antes de tudo uma escolha. Isto é, uma decisão deliberada. Que se não houver uma decisão deliberada, erro não era. Por exemplo, muitos se lembram aqui de um filme absolutamente terrível, porque é verdadeiro, que foi Escolha de Sofia, né, com a Vanessa Redgrave. O título, ele não faz sentido do ponto de vista ético, porque no filme não há uma escolha. Como lembro, não é uma mãe que tem que decidir qual dos dois filhos vai sobreviver e qual vai morrer. Não há escolha aí. Não há possibilidade de escolha. Por isso, falar em escolha de Sofia é colocar uma impossibilidade ética. Porque não há como uma mãe decidir que um vive e o outro morre. Essa escolha não é colocada para ela. E supor que ela pudesse fazer essa escolha é, no meu entender, não iluminar a questão mais funda. Por isso, nesse ponto de partida, eu gosto muito quando se pensa em dilemas, especialmente em relação ao quero, posso e devo. Gosto de pensar num grande teórico do cristianismo, né? Rabino nos lembrava, né, da organização da Bíblia judaica. Como sabem, a Bíblia cristã, ela tem o seu ponto de equilíbrio em um homem que era praticante do judaísmo, como Jesus, rompeu com o judaísmo, que foi o caso de Jesus, e aderiu ao cristianismo, que foi Saulo, né, Saul, que depois os cristãos passaram a chamar de Paulo. Aliás, razão pela qual a nossa cidade tem esse nome, né? Sabem todos que os cristãos acreditam que no dia 25 de janeiro o judeu Saul aderiu à mensagem cristã, e ao ter o nome mudado para Paulo, em latim, que significa pequeno, ele reorientou, né, o seu modo de crença. Pois bem, Paulo, quando aderiu ao cristianismo, ele construiu algo que o cristianismo não tinha, que era uma teologia. Como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria na origem. Os discípulos de Jesus eram todos, né, iletrados, pescadores, né, prostitutas, escravos. Aliás, o pescador naquele tempo, no mundo judaico, era o mais pobre dos pobres,
porque nem propriedade mínima ele tinha de viver daquilo que era coletivo. Volto ao ponto. Não tendo uma teoria original do cristianismo, é Paulo, alguém com formação escolar dentro do judaísmo, que vai iluminar essa concepção. Pois bem, Paulo, a partir do momento que adere à mensagem cristã, ele toma uma decisão. Ele vai escrever cartas para as comunidades de cristãos. Essas comunidades receberão cartas, todas elas sobre ética. Os cristãos chamam essas cartas de epístolas. Todas as cartas de Paulo tratam do tema conduta social. O que deve fazer o cristão da cidade de Corinto, o que ele deve fazer o de Roma, o que deve fazer o de Tessalônia, o que faz o de Filipe. Todas as cartas de Paulo são sobre ética. Isto é, como nós nos comportamos para sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Pois bem, algumas pessoas talvez não saibam, as cartas de Paulo são anteriores aos evangelhos. Isto é, embora na Bíblia dos cristãos os evangelhos venham antes, as cartas no tempo histórico foram produzidas 50, 60 anos antes dos 4 evangelhos canônicos. O mais interessante é que, aí eu termino, é talvez a mensagem ética, que depois a gente também debate, mais funda, que aparece em uma das 2 cartas que Paulo escreveu ao povo da cidade de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, com perdão da palavra, ele, no capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu até posso, mas eu não devo. Embora eu possa, o que é que eu não devo? O que torna imunda a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que mancha a minha comunidade, o que é objeto, e agora, usando uma palavra do judaísmo, o que é objeto de escândalo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso, um dilema é quando você até pode fazer o que não deve, mas não deve fazer mesmo que possa. Obrigado.